Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor. Aproveitar que os irmãos estão sobre os pés. Atos, capítulo de número 19. Fica aí, fica aí. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 19. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Os irmãos que acharam, digam amém. A palavra do Senhor nos diz assim: e alguns dos exorcistas, judeus ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre o que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Podeis assentar em nome de Jesus. Amados irmãos, servos de Deus, eu quero externar minha gratidão a Deus por mais um dia em poder estar na sua presença. Quero louvar a Deus por esta casa de oração, na condução, na direção, na vida do meu amigo, pastor Vinícius, da sua esposa, missionária Patrícia. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus, meu amigo, esse ministério. Continue sendo profínco, sólido e de grande edificação para este lugar. Tempo de bênção, de alegria, de prosperidade para ti. Que o Senhor continue te guardando, toda a tua casa, toda a tua família. Te amo em Cristo Jesus. Quero louvar a Deus também pela vida do João. Que Deus te abençoe, nego velho. Eu tinha, acho que pelo menos uns 15 anos, né? Uns 16 anos, acho que era. Que Deus te conserve firme aí na rocha. Amém. Ari, que alegria te ver. Nega chique. Seu filho eu já conhecia, fazia tempo que a gente não se via. Que Deus abençoe também. Tá bom? Em nome de Jesus. E a todos os meus amados irmãos. Quando nós olhamos um pouco acerca deste livro, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, ou somente Atos, nós precisamos entender algumas coisas que cercam este livro. Por ser um livro histórico do Novo Testamento, ele fala-se de 3 básicos pilares. Ele fala acerca de ascensão, quando olharam para Cristo e disseram: varões galileus, o que está acontecendo? Aí viram que eu subiu com carcaça e tudo, aí disseram: olha, este mesmo que foi, ele vai retornar. Ascensão. Ele fala acerca de descida ao livro de Atos, descida do Espírito Santo. Acaba descida e a manifestação em Atos 2, que eu costumo dizer que foi um Pentecoste dos judeus, porque em Atos 10, na casa de Cornélio, houve o Pentecoste dos gentios. Deus manifestou, desceu o fogo do céu, sapecou o povo continuou falando em línguas e creram. Nós que cremos que os dons não se cessaram, que acreditamos que ainda é possível hoje falar em línguas, aqueles que são batizados com evidência de línguas, Deus manifestou descendo dessa forma. E fala-se acerca de expansão. A partir do capítulo de número 3, nós vemos que Deus manifesta-se poderosamente em uma grande perseguição em cima do povo judeu, para que crescesse e expandisse o evangelho.
Uma certa feita, um pastor chamado Hernandes Dias Lopes, que todos conhecem, ele disse assim: olha, uns dizem aí que naquela época prenderam os líderes da igreja e a igreja cresceu. Não é um método muito bacana, né, prender o pastor para que a igreja cresça. Eu acredito que nós não gostaríamos que acontecesse isso, não é verdade? Para que o nome do Senhor viesse a ser expandido. Mas bem verdade que assim acontece. Na medida que o caldo engrossa, a cintura aperta um pouquinho, normalmente o povo de Deus busca mais. Sim ou não, irmãos? Quando a dificuldade bate na porta. Mas é bem verdade que os melhores azeites, eles são extraídos dos maiores apertos da prensa. Aquele louvor ou os melhores hinos e poesias foram escritos em tribulações. Nós bem sabemos que se faz necessário. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Houve alguém que foi moído para que eu e você estivesse aqui hoje. Mas graças a Deus que o Senhor teve misericórdia de nós e nos escolheu e nos mantém de pé em nome de Jesus. Quando nós olhamos acerca de Atos capítulo de número 19, nós vemos basicamente entre a segunda e a terceira viagem de Atos de Paulo nesta cidade, e é uma cidade bastante conhecida, a cidade de Éfeso. Você se recorda que era conhecida por a famosa deusa Artemis, a deusa Diana, a deusa dos Efésios. E Efésios tinha entre 250 a 300 mil pessoas na época. Era a quarta maior cidade. Era uma cidade terrivelmente idólatra. Há quem diga, e a própria palavra também confirma, que existia aqueles que faziam os nichos, como se fosse hoje aqueles santinhos para quem fosse frequentar aquela cidade, e lucravam com isso. Só que o negócio é diferente, irmãos, porque quando Jesus chega, ele bagunça a ordem das coisas na visão nossa, mas para que o nome dele venha a ser glorificado. Eu vou repetir isso aí. Normalmente quando Jesus chega, existe uma transformação. Ele bagunça a ordem das coisas e o nome do Senhor vem a ser glorificado. Por que eu digo isso? Porque quando Paulo chegou naquela cidade, houve alvoroço, bagunça, quebra-quebra, e no finalzinho do 19 vai dizer que alguns não gostaram dele porque ele estava anunciando acerca desse Deus que fazia maravilhas, e que não havia necessidade mais de nenhum tipo de idolatria. Quando nós analisamos a partir dos primeiros capítulos de número 19, você vai ver que esta cidade, se você está com ela a Bíblia aberta, amém, senão eu vou citando alguns versículos. O apóstolo chegou, logo depois de Apolo, ele chegou perguntando assim, veja você, alguém perguntar isso para um crente: você já recebeu o Espírito Santo? Logo nos primeiros versículos 2, 3 e 4, alguém disse assim: como assim? Não, eu já fui batizado. Aí ele disse assim: não me contaram acerca desse Espírito Santo. O apóstolo Paulo dizia assim: então vocês foram batizados em quê? Ele disse: olha, no batismo de João. Batismo de arrependimento. Não, rapaz, mas vocês precisam receber um algo a mais aí. O que vai fazer de fato a diferença. Hoje em dia, um certo pastor, E.W. Bulls, em O Poder da Oração, ele disse assim: nos dias de hoje as pessoas procuram os melhores métodos ou mecanismo para crescimento, mas o céu ainda procura homens e mulheres diferentes. Ou seja, não adianta nós corrermos atrás de vários métodos. O método ainda é um só: oração, jejum, palavra. Quem crê nisso em nome de Jesus? Não precisa de nada novo. Não precisa de nenhuma invenção. É bem verdade que podemos usar todo tipo de recurso que existe, mas nada de novo. Nada de novo. É a velha palavra. Mais ou menos 40 autores, 1500 anos. Línguas e culturas diferentes, mas é o mesmo poder. A mesma oração. Os mesmos homens e mulheres de Deus com o mesmo método. O céu e de vez em quando o céu. Não existe uma outra forma. O apóstolo Paulo vai, ainda neste capítulo de número 19, ele vai dialogando com eles, e o texto vai dizer que ele chega numa escola de um certo chamado Tirano, e ali ele debatia com eles acerca das coisas do reino. E passando a explicar e falar das maravilhas,
o texto vai dizer que ele se depara com um homem, ou alguns dos homens, que verdadeiramente conhecia a Cristo de ouvir falar. Uma das coisas mais difíceis que nós atravessamos nos dias de hoje são pessoas que carregam o nome de Deus, já ouviram falar de Deus, usam até por hábito, ai meu Deus, mas de fato não conhecem, não tem crédito no céu para fazer menção do nome dele, não tem moral no inferno para anunciar o nome dele diante do demônio. Se achegam em algumas situações, ou batalhas, ou guerras, tentam mencionar o nome dele, mas nenhum efeito surge, nenhum impacto gera. Se uma igreja é plantada em uma região, se o evangelho é anunciado em um lugar, e nesse lugar não houver nenhuma mudança, se faz necessário fechar as portas. Porque nós bem já ouvimos, ou alguns que não ouviram, um certo testemunho de uma igreja pegando fogo. A vizinhança se aproximou, e um dos homens, ajudando da vizinhança para jogar água ou mangueira, como seja, uma das mulheres diz assim para ele: senhor fulano, o que o senhor faz aqui? E ele é ateu. Ele disse: eu estou ajudando aqui. Ela disse: nossa, mas nós nunca vimos o senhor aqui. Aí ele disse simplesmente assim: é porque essa igreja nunca pegou fogo. Se a igreja tivesse pegado fogo, ele teria vindo antes. Alguém entendeu esse negócio? Ela nunca pegou fogo, nunca importou em nada, nunca gerou nenhum tipo de impacto. Que mudança teve? Foi só mais uma? Qual é o objetivo disso? Por que eu e você serve ao Senhor? Por que você vai à igreja? Ah, eu vou porque eu não estou fazendo nada. Ah, eu frequento porque eu gosto do louvor, é gostoso, mexe com o meu coração. Ah, e os hinos? Ah, os hinos escorrem lágrimas no meu rosto. Mas a pergunta é: isso muda você? Com o que você recebe lá, você leva a mudança para onde você mora? Se nós não formos mendigos, que absorvemos a palavra e podemos anunciar o evangelho para outros mendigos, não tem o porquê da gente servir. Evangelho não é um hobby. Ser cristão não é ter uma credencial. Você frequenta qual igreja? Ah, eu vou de vez em quando. Você serve a Deus? Não, eu gosto do ambiente, é tão gostoso, irmão. E a mudança? Tem gerado mudança? Você não vai ver em nenhum dos locais que Paulo passou, construindo e escrevendo um quarto do Novo Testamento, que não ocorresse uma mudança quando ele chegava em nome de Jesus de Nazaré. O texto vai dizer que simplesmente, existindo estes certos homens, eles eram como se fossem exorcistas itinerantes, percorriam lugares, repreendendo demônios, e continuavam para as demais cidades. Só que o texto nos diz que uma certa feita, um demônio falou: eu não vou sair. E aí, como é que faz, irmão? Se o demônio se manifestar no vizinho lá, chama o irmão que é crente, ele bate na sua casa. Como é que você está no céu? Pode me chamar que eu vou. Não, se ele não sair de um jeito, eu pego um caibro e dou no crânio dele e dela. Não, irmão, você vai ser preso, sofrer um processo, ou vai até matar a pessoa. O apóstolo Paulo, ele disse assim: olha, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você acha que o céu é bagunçado? Sim ou não? Sim ou não? E o inferno é bagunçado? Teve gente que disse que é. Que é isso, pastor? Você está fazendo apologia ao inferno?
Por que eu vou dizer que não é bagunçado? Porque o texto diz que, as outras passagens, melhor dizendo, vão dizer que existem principados e... Então é bagunçado o inferno, sim ou não? A gente não quer falar isso, mas é real. Jesus uma certa feita disse assim, olha, os filhos das trevas. Vou falar baixo aqui, senão vai estragar tudo. Jesus está nos despertando essa manhã, irmão, para um negócio mais gostoso chamado compromisso e comprometimento. Senão não adianta de nada. Nesse bando que tinha de exorcista itinerante, existia 7 filhos de um sacerdote chamado Seva. O texto vai dizer que juntou-se os irmãos e foram repreender o demônio. Só que o interessante é que, quando eles repreendem esse demônio, o demônio diz para ele, olha, eu já tenho ouvido falar de Jesus. Eu também sei quem é Paulo. Olha, irmão, o demônio fala isso. Só que a última afirmação do demônio foi em forma de uma interrogação, uma pergunta: quem sois vós? Pastor, eu tenho 5 formações, eu tenho um green card, eu só uso roupa de grife. Não, irmão, eu estou perguntando quem é você no inferno. Eu tenho uma meia dúzia de faculdade, mas eu quero saber, mas não pode fazer nada disso, não pode ter nada disso? Sim, pode, mas eu preciso primeiro saber quem é você no céu e no nome do inferno. Porque se a Bíblia diz que ele sabia quem era Jesus e conhecia Paulo, veja você, irmão, ele conhece a mim e você. Ele conhece a mim e você como mais um do bando. Ele teme a você. Ou ele vê a sua roupa de grife. Ou ele se encanta com seus dentes brancos. Glória a Deus por isso, eu também quero. Só que eu preciso saber se você gera algum impacto no céu e se o inferno já ouviu falar de você. O que eu preciso saber é se de fato, assim como o demônio disse, eu sei quem é Jesus, ou seja, ele é o Filho de Deus. Eu já ouvi falar de Paulo, ou seja, ele tem o Espírito Santo e é um homem cheio. Mas você, quem é? Uma das maiores vergonhas que existe nessa passagem, irmão, o texto diz que eles tomaram o maior piau, Ari. Esses filhos de Seva apanharam desse demônio. Irmão, que vergonha. Pensa você em repreender um demônio e o demônio te dá um piau. Mas como se não bastasse, ele arranca a roupa, deixa eles nu. Meu Deus, varão. Eles ficam nu, apanhou bastante e sai correndo. A corrida para o judeu era vergonhoso, você não via, não conhecia, não era da cultura um judeu correr. Imagine você diante daquela sociedade, o impacto que gerou. É bem verdade que para crescimento do evangelho foi coisa do céu, porque o texto vai dizer que passaram a tremer o nome de Jesus. Realmente o impacto foi gerado. Se essa catedral, e eu creio que foi aberta para um propósito divino, e graças a Deus tem caminhado para isso,
não há inferno na terra que vai impedir o agir de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Eu vou orar aqui. Espírito da verdade, que a cada um desses que me ouvem possa de fato ser revestido com poder, recebendo as armaduras do céu, para que aonde ele pisar, reverbe de calaçúbia, seja num avião, seja no aeroporto, seja na casa da vizinha, seja no trabalho, demônios batam em retirada, porque conhecem a ti como um homem e como uma mulher de Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Já vou fechar já. Reverbe a calaval a somni a ser. Autoridade espiritual não é imitação. Não tem como você chegar e dizer assim: olha, o Deus da minha avó, a quem a minha tia prega, sai. Não dá para você ir na cola da tradição. Mas eu nasci num lar cristão. E daí, irmão? O demônio não respeita a tradição. Isso não gera um impacto. Ele não bate em retirada por nenhum dos seus apetrechos ou qualidades. O que ele treme é um homem ou uma mulher de Deus em oração. Um homem ou uma mulher de Deus em oração, aonde chega, o inferno não prevalece. Um homem ou uma mulher cheia de Deus e de oração, o inferno estremece. Se não tiver um verdadeiro relacionamento com Ele, não adianta nem mencionar o nome dEle. Uma outra lição que a gente aprende é que o demônio, ele reconhece quem teme a Deus. A Bíblia nos diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então me faz entender que quem não teme ao Senhor é... Saiu, Jair. Fala, varô. Carinhosamente, manda aí. Quem não teme ao Senhor é o quê? Eu vou ser mais escrachado. É burro. Se a Bíblia diz que quem teme ao Senhor é sábio, é o princípio da sabedoria, é inteligente, quem é que pode contender com aquele que o criou? Você nunca vai ver na ordem das coisas aquilo que foi criado prevalecer diante daquilo que o criou. Aquilo que o criou tem primazia, tem autoridade, está em cima das coisas. A não ser que essa ordem inverte. Nós somos criados, nós devemos tributar toda a honra e toda a glória para aquele que nos criou. É bem verdade que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 21, a partir do 25 e 26, na depravação dos gentios, vai dizendo que a ordem tem invertido. Estão adorando a criatura ao invés do Criador. Estão adorando animais. Tem países que se curvam para a vaquinha passar. E os céus? E os céus que com uma concha ele mede tudo na mão? E os céus que quando Jesus quer ele dá um toquinho assim de canhota, Vinícius, a terra faz rotação ou translação? E o céu que a cada movimento da terra, nenhum tipo de água escoa mais para um lado ou para o outro? E o céu que observa quando o Senhor diz: não passarás daqui, mar, e o mar vem e retorna? E os céus que formam os ossos na ventre da que está grávida e ninguém explica? E os céus que traz à existência aquilo que não existe? E os céus que faz acontecer quando ninguém imagina? E os céus que é o especialista nas causas impossíveis? Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da
paz, nasceu em Belém, viveu em Nazaré, ensinou na Galileia, morreu em Jerusalém. Não falo de homem, mas eu falo de Deus, Jesus de Nazaré. Aracalavauace, reverbe a calassúbia. A fé, ela é pessoal. É pessoal, irmão. É cada um por si. Se a gente pudesse, nós fazíamos um bonde dos servos e levava tudo junto nas costas. Eu vou levar ele. Ele não crê, mas eu creio por ele. Eu creio que você crê pela fé, mas ele que vai ter o particular com Deus. Ai, Senhor, mas ela não acredita. Eu creio por ela, você pode até crer, mas ela que vai ter o particular com o Senhor. A Bíblia diz que existirão dois juntinhos, um será levado e o outro deixado. A Bíblia nos diz que nos últimos dias levantarão de fora e também de dentro pessoas amantes de si mesmo, homens arrogantes, presunçosos. Mas enquanto o sol estiver dando luz e o céu não for enrolado, existirá remanescente, carcaça disponível para ser usado para a glória do nome de Jesus. Principado e potestade não prevalecerá, hostes espirituais da maldade não vão adentrar, no seu lar não baterá, na sua família não tocará, porque tem alguém de pé que acredita que o sangue de Cristo não foi enfeite, que a garocalassúbia, cada gota que batia no solo, servia para remir os pecados. Em todos os túmulos, nós sabemos desse jargãozinho, não tem mais ninguém a não ser a carcaça. Mas quando você vai no de Jesus, já aqui não está mais aqui, porque ressuscitou. Ainda que não acredite, ele racha a história no meio e tem que dizer nas catedrais da academia: antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o marco, a pedra fundamental, a raiz de Jessé, a rocha de Saron. Não há outro Deus, não tem jeitinho brasileiro. Faça o que quiser, mas o caminho é um só: Jesus de Nazaré. Rebe a calaçã, que manda a cor e calavara sob de facia. Meu Deus, existiu um maior avivamento nesta passagem. Quando você observa a partir do versículo 18, o texto vai dizer que muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente os seus feitos. Confissão mais arrependimento em público é um sinal de avivamento. Reconhecer os erros. Tem gente que faz e nas horas vagas faz e entende que ninguém vê. Só que o céu ainda tem Jesus com os olhos como chama de fogo, que ele conhece, irmão. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que aqueles que cobrem as transgressões nunca prosperará, mas aqueles que confessam e deixam alcança misericórdia. Tem quem vem adorar, mas tem aqueles que são rostinho de ventilador. Como que é o rostinho de ventilador? Terminou o culto, como é que foi? Ah, uma bênção. Pregou o quê? Não, eu não sei, mas eu senti tão bem, irmão. Você vai para a igreja para fazer o quê? Aí eu vou para a igreja para receber bênçãos. Mas Deus não dá bênção? Dá, irmão.
Mas eu digo sempre a mesma coisa, Ari. Tem gente que vai para a igreja tipo assim, olhando para Jesus como um moço da loja de fast food, que todos aqueles gostam. Senhor, me vê 4 bênçãos. Me vê mais uma cura. Eu quero mais 2 milagres para a viagem. Culto não é receber. Culto é entrega. Culto é rendição. Culto é humilhação. Nós sacode a videira, chora na raiz de Jessé, e o céu, quando acha graça, solta algumas bênçãos e você se alegra. Mas a ordem das coisas não é vir para receber. Você vem para Vem para Você veio entregar o que, irmão? O que você veio fazer? Veio fazer o que aqui? O que você está fazendo aqui? A senhora, o senhor, o que você está fazendo o que aqui, irmão? Eu vim receber, se ele quiser, por misericórdia ele te dá. Primeiro você entrega. Entrega lágrimas, entrega aleluia, solta um glória a Deus, diz que ele é bom, que a gente não presta, mas a sua graça, ela te envolve, te faz um vaso novo, mas por misericórdia. É por isso que eu digo a mesma coisa. Nós somos carcaças disponíveis para a glória do Deus dos Hebreus. Aleluia. O impacto foi grande na cidade. Todo o meu tempo, estou fechando. Que os últimos versículos, ou 2 ou 3 adiante aí, 19. Também muitos dos que seguiam com artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que por um montante de 50.000 peças de prata. Ah, pastor, eu vou saber. Quanto é? Eu também não sei. Só tem um detalhe. Se você calcular o dia de um trabalhador básico aí, uma diarista, o marido de aluguel, para falar besteira, R$180 o dia. Você faz esse cálculo de R$180 o dia, vezes essas 50.000 peças de pratas, vai mais ou menos aí uns 9 milhões em livros, utensílios que eles queimaram em praça pública. Vê se quando Jesus chega ele não destoa até a economia. Vê se isso não é avivamento. Gente atirando, os feiticeiros atirando os seus livros de magia, ateando fogo, porque entenderam que é o poder de Deus, que de fato transforma, que não é que nem um funileiro, meus respeito, apenas uma reforma, ele transforma. O que seríamos de nós? O que seria de você? O que seria da senhora? Estávamos mortos em nossas próprias ofensas, mas Jesus chegou. E se ele chega, tem que ter mudança. Não é viver segundo as suas próprias vontades. O homem é livre para escolher os seus caminhos, mas as consequências deste caminho sai das mãos do homem e vai para as mãos de... Eu faço o que eu quero, eu sou o dono do meu nariz. É nada, irmão. Se Jesus quiser, ele faz assim, ó. Quando ele quer, ele faz. Nasceu. Não, agora vai morrer. Desconecta a chave lá. O impacto que foi gerado fez com que deixasse eles desorientados. Só que aí você pergunta, como que pode, mediante os utensílios que vendiam, gerar esse impacto e afetar a deusa dos Efésios, Artemis, a Diana? Jesus não precisa de nenhum templo de mão de homens. Mas não pode ter um local como esse? É claro que pode, irmão. Agora o que precisa ser tomado cuidado
É quando você vir, você não toca na parede assim e leva o pó para casa, assim, que aqui é santo. Você pega a rosa da igreja, que essa aqui você põe no alto lado do móvel da sua casa. Se você pegar essa toalhinha aqui, suada, todo dia você se prostrar aqui, o demônio vai se manifestar nela, irmão. Parece que o homem tem necessidade de ter alguma coisa para poder pegar. E Deus não quer nada disso. Ele quer que apenas você creia. Ele quer que de fato você deixe ser mudado. O que Ele quer é que possam dizer no céu: ali vai um servo de Deus, ou uma serva de Deus. No inferno, não, eu sei quem é ele. Deixa quieto isso aí, irmão. Não mexe com ele. Tem muita gente que brinca com coisas que não deve brincar. Tem muita gente que passa na praça pública com a Bíblia assim e vê aquele aguidar recheado com coco, farofa e sei lá o que, gente, e chuta. Nome de Jesus. Peraí, varão. Deus mandou? Deus mandou? Se não mandou, você não faz. Se você não tem autoridade no céu e não é reconhecido no inferno, nem se envolve. Mas vem qualquer um e está resolvido. Vai devagar, irmão. Daniel fez um clamor e a oração não conseguia subir e vim com resposta. Teve que mandar um anjo diferenciado ali do andar de cima, porque não conseguia, porque o príncipe da Pérsia veio impedir. Reino espiritual não é bagunçado, irmão. A pior coisa que existe é a gente vir dar um tapinha na igreja e ferver lá fora. É melhor ferver só lá fora e depois, quando der, vem. Ou fervendo lá fora, fala: céus, faz em mim porque eu quero. Não tem como brincar com coisa séria. Não tem como dizer que serve, mas não serve. Essa pergunta que ecoa até hoje para nós, ela é de grande valia. Quem sois vós no céu? E já ouviram falar de ti no inferno? Somos religiosos de fachada ou somos verdadeiramente filhos de Deus? Somos apenas ouvintes do Evangelho ou testemunhas vivas de Cristo? Somos apenas imitadores de uma fé alheia ou crentes com experiência própria em Jesus? E eu fecho com a seguinte afirmação. Leonardo Ravenhill, em um livretozinho assim, coisa fum, porque tarde do pleno avivamento, esse pastor disse assim: existem três tipos de pessoa entre nós. 3 tipos de pessoa. A primeira é aquela que as pessoas veem de nós. A segunda é o que nós achamos que somos. E a terceira, de fato, é o que Deus sabe o que você é. Vou repetir. Existem aquelas que as pessoas dizem de nós. Quem diz que eu sou? Ó, ele é isso, ela é aquilo. Quem sabe de fato quem é e quem não é, Ari, é só o céu. E existem aqueles que nós mesmos achamos de nós. O que você é o que você diz que é? É o que diz que eles falam sobre ti? Ou o que o céu sabe a seu respeito? Quando o céu nos conhecer, ou se ele não nos conhecer, nunca o inferno vai nos temer. Vou repetir. Se o céu não nos conhecer, nunca o inferno vai nos temer. Se o céu não sabe quem é você, o diabo não está nem aí contigo. Você é apenas o pó
Agora, se o céu sabe quem é você, um homem ou uma mulher de secreto de oração, você pode ter certeza que não tem inferno na terra que vai prevalecer. Uma lição importante também que a gente tira aqui desse texto é que quando falta intimidade, sobra vergonha. Vou repetir: quando falta intimidade, sobra vergonha. Faltou intimidade e sobra vergonha. Vocês já viram aqueles casos que a pessoa vai tentar expelir o demônio na casa de algum irmão ou uma irmã e não consegue? Aí vem uma outra pessoa que você olha e fala: ah, quem é ele? Quem é ela? Ela não é dos seus olhos. Você julga pelo que vê. Aí a pessoa vem e fala: não, isso é muita bagunça. Existem casos que alguns aqui já viram. Quando entrava a pessoa que o inferno temia, porque ele ia em nome de Jesus, o demônio já dizia assim: não, ela não. Não, ele não, já estou indo embora já. Quem já viu isso? Ou já ouviu? Não, ele não, por favor. Não, ela não, tira ela daqui, já tá bom, já estou indo já. Porque de fato gera um impacto. Posso orar, pastor? Pode se colocar sobre os pés? Se nós não impactarmos o inferno, se o céu não ouviu falar de ti, precisamos rever esse conceito aí. Ainda dá, irmão. O que eu tenho que fazer? Clamar a Deus. Foi feita uma oração aqui, o céu moveu as águas em algumas situações, pastor. Eu louvo a Deus, e foi dito: louvem a Deus, porque aqui existe um homem de Deus na casa. Aqui existe um homem de palavra. Aqui existe um homem de oração. Quantos lugares aí que isso não existe mais, irmão? A palavra é só um beijinho na flor. O negócio é só o louvor. Mas não pode? Pode, irmão. Mas é o pão também que faz o negócio mudar. Mas você não gosta de louvor? Que é isso, irmão? Jesus levantou um exército e eles venceram uma guerra só tocando. Me ajuda aí, João. Só num reco-reco de Jesus. É possível? Foi, irmão. A questão é oração e palavra e louvor. Oração, palavra e louvor. Não pode mudar isso aí. Tem que ter oração. Tem que buscar poder. Quanto mais oração, mais poder. Quem sois vós? O céu já ouviu falar de você? O inferno te teme? Ou você é apenas da multidão? Jesus nunca ficou preocupado com multidão. O que ele queria era discípulo. Jesus não se encantava somente com a multidão. Ele queria de fato quem o servia. Coloca a mão no seu coração, se você quiser. E eu quero clamar ao Senhor, pedindo para que ferramentas do céu desçam sobre a sua vida. Que de fato as coisas mudem em sua vida. Que os seus negócios prosperem. Que Ele abra a porta de emprego. Mas primeiro Ele precisa reconhecer você como um homem ou uma mulher de Deus, para que o inferno venha temer de fato quem você é. Espírito da verdade, eterno Salvador, pelo poder da Tua palavra, eu quero suplicar a Ti dentro desta casa de oração. Repreenda a investida do mal, reverbe de calaçube, jogue por terra, Senhor, o que não provém de Ti. Que demônios batam em retiradas os que pensarem em se achegar. Que o Senhor possa manifestar do seu poder
Jesus, precisamos de poder que vem do alto, através de oração, através do secreto. Que o Senhor derrame dos céus neste momento ferramentas para o teu povo, armaduras, ó meu Senhor, para que o inferno de fato venha temer, porque nós não vamos em direção a ele em nome de um homem ou uma mulher. Nós não estamos marchando aos céus para um outro propósito a não ser por o Senhor Jesus de Nazaré. Ajude o teu povo, ajude os teus filhos. Repreenda toda investida do mal, todo demônio bata em retirada, todo principado, toda potestade, toda hoste espirituais da maldade nos lugares celestiais, todo espírito de confusão, todo espírito que atrapalha na mente, que impera, Deus amado, quebra a cadeia, em nome de Jesus de Nazaré. Aqui não é o seu lugar, aqui quem reina é Jesus, a primazia é Jesus, a palavra é de Jesus, o evangelho é de Jesus. Que o teu nome possa se manifestar em cada vida, em uma particularidade. Em nome de Jesus Cristo, eu dou uma ordem: bata em retirada, não há de prevalecer. Aqui não é o seu lugar, aqui tu já foi identificado pelo poder do nome de Jesus, pela sua palavra. Em Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar em toda a força do inimigo. Em nome de Jesus de Nazaré, receba poder, receba poder, receba poder, receba ferramentas. Que o teu nome manifeste pelo poder da sua palavra. Se você puder, aplauda Jesus.